Graça e a paz do Senhor seja conosco. Vamos abrir a palavra de Deus no texto que nós lemos na liturgia. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ler apenas o texto que faz referência ao sermão de hoje. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Só até aqui, vamos orar. Nosso Senhor, sem dúvida alguma, nós não nos achegamos ao Senhor com o temor que devemos, ó Deus. Nós não temos a ousadia de nos humilhar tanto assim. Passamos a semana toda achando que nós somos alguma coisa, que nós merecemos algo, que nós temos alguma coisa a oferecer ao Senhor. Nos julgamos bons quando comparados com aqueles que parecem piores do que nós. Não guerreamos com as armas que devemos guerrear. E por isso nós nos achegamos ao Senhor envergonhados e também contritos, ó Deus, suplicando que o Senhor, por tua misericórdia e graça, fale conosco, não porque nós precisamos somente, isso é verdade, mas para que Cristo seja visto em nós de uma forma mais intensa, Deus. As nossas imperfeições são tão grandes que, sem sombra de dúvidas, não for o teu agir. Cristo é encoberto por causa das nossas falhas, os nossos pecados, as nossas mazelas. Ó Deus, nós poderíamos ficar tanto tempo orando dessa mesma forma agora, olhando para os trapos que ainda residem em nós e aqueles que nós lutamos para que não sejam arrancados de nós. De tal forma que a palavra perseverança parece muito distante de nossas vidas. Nós achamos que perseverar é viver em conforto e em paz, colhendo a abundância daquilo que esse mundo tem para oferecer para pessoas mortas, como se mortas nós fôssemos, ó Deus. Mas nós julgamos que nascemos de novo, nós professamos a fé em Cristo, mas parece que nós não lutamos tanto quanto deveríamos, ó Deus. Será que nós ouviremos do Senhor que nós somos um bom soldado de Cristo, ó Deus? Será que nós somos, Senhor? Ó Deus, fala conosco, por favor. Que não seja um homem a pregar, mas a tua voz a ser ouvida aqui essa noite, constrangendo corações, humilhando arrogantes e orgulhosos, levando mortos à vida. Enquanto isso, Deus, o Senhor faz as tuas maravilhas que nós não conseguimos fazer. Dá vida a mortos, ó Deus. Restaura famílias, relacionamentos. Desce com os céus para essa terra. Nos faz encontrarmos com o Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante da última carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso, está perto de encontrar-se com o seu Senhor. A ponte de passagem vai ser a sua morte, agonia e dor. Ele reserva um tempo para fazer as suas últimas instruções para Timóteo, seu filho na fé. E com isso ele mostra não murmuração, não autocomiseração, mas ele mostra aquilo que, depois que ele nasceu de novo, tomou completamente o curso, a direção da sua vida, que foi a Igreja do Senhor Jesus Cristo, munida, nutrida com a propagação do Evangelho de Cristo Jesus. E essa é a grande ênfase aqui, esse é o escrito mais ousado de Paulo no que concerne a sua pessoalidade. Essa é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não somente revela aquilo que faz parte do teor do seu coração, mas ele exibe a alma dele para Timóteo. Aqui nós percebemos algumas das coisas que
talvez carece nos nossos relacionamentos, tanto quanto irmãos, como ovelhas e pastor, vulnerabilidade. A graça de oferecer aos nossos líderes a nossa vulnerabilidade. A graça de oferecer aos nossos irmãos, o filho ao pai, a esposa ao marido, o marido à esposa, a vulnerabilidade. Esse é um grande privilégio. Muitos reconhecem isso como fraqueza, mas talvez é por causa disso que nós não perseveramos tanto quanto nós deveríamos perseverar. Porque nós julgamos fortes. E fortes não perseveram, fortes conquistam. Fortes vivem o seu normal. Fortes se julgam onipotentes, arrogantes, orgulhosos. Aqueles que perseveram na agonia e dor. Perseveram em lágrimas. Perseveram em gemidos. E é justamente isso que nós vamos refletir. Nós temos refletido essa terceira mensagem da perseverança do homem de Deus. E é importante porque, por mais que Paulo esteja falando dele mesmo como um pastor e oriente Timóteo como um pastor também, e esteja falando com pastores, aquele que deve ser modelo tem muito a oferecer-nos como exemplo. E embora nós estejamos olhando para a vida e obra do apóstolo Paulo, nós sabemos profundamente, não precisa fazer tanto esforço para isso, que ele não viveu para si mesmo. E essa carta deixa isso muito claro, é muito reluzente. Ele não viveu para chamar a atenção para si mesmo. Ele muito poderia fazer isso, mas não foi isso que ele fez. E ele atestou isso com contundência e ousadia quando a sua insígnia de apóstolo de Cristo estava sendo contestada quando ele escreve às igrejas da Galácia. E ele diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Contudo, irmãos, os nossos olhos têm se voltado para Paulo e para Timóteo na tentativa de aplicar esses imperativos à vida da igreja, observando o quanto a igreja precisa de homens ousados, homens intencionais, homens exclusivos, homens profundamente encharcados com a missão de embelezar a noiva de Cristo, de remover as máculas, de remover as rugas, para que um dia esse cumpra o seu papel nessa preservação, aquilo que cabe a eles de apresentar a ela, assim como o Senhor Jesus Cristo mesmo atestou, igreja gloriosa. Talvez você não saiba, mas você é uma ruga. Você é um cabelo branco que precisa ser cuidado nesse embelezamento, que precisa ser nutrido, que precisa ser amparado. Nós temos aprendido que essa é uma verdade muito reluzente na vida do apóstolo Paulo, irmãos. E observando esses imperativos e aplicando a vida da igreja, começando por seus oficiais, esses devem servir de modelo para nós. O que é ter um casamento piedoso, o que é ser pais piedosos, o que é amar a igreja, o que é entregar-se pela obra do evangelho, o que é abnegar-se, o que é viver em sacrifício, o que é amar o outro mesmo recebendo porradas e ingratidão. E nós vemos que a profunda e viva finalidade do apóstolo Paulo, assim como deve ser para nós, é exibir a Cristo e o reino de Deus em nossas vidas. Nós temos observado também de vários ângulos na vida e no ensino do apóstolo Paulo, especialmente quando ele escreve a Tito, quando ele escreve a Timóteo, e ainda de forma ainda mais especial, quando ele fala sobre esse assunto que nós temos nos debruçado aqui, sobre perseverança. Palavras tão comuns no nosso vocabulário evangélico, parece desprovidas de significado. Talvez com muita facilidade nós podemos descrever perseverança, mas nós descrevemos como aqueles que não vivem. É que nem oração, nós descrevemos oração sem ter uma vida de oração. Nós falamos do poder da oração sem orar. Nós falamos da eficácia da oração sem gastarmos os nossos joelhos,
sem molhar os nossos rostos, sem encharcar os nossos olhos, sem gemidos diante do trono da graça de Cristo Jesus, mas nós falamos disso de forma muito contundente. Perseverança é a mesma coisa. Nós falamos, mesmo que nós não perseveremos. Porque no final das contas, lá no final das contas, nós queremos conforto, descanso, paz. Nós não queremos mudança. Nós não queremos sacrifícios. A abnegação parece algo estranho aos cristãos hoje em dia, diante de uma fé tão diluída, diante de uma ousadia tão aguada, diante de características como timidez e covardia que encharcam a igreja do Senhor. Perseverança parece se enquadrar nessa realidade. E em meio a esses ensinos, nós temos, especialmente nessas pregações sobre perseverança, nós temos destacado algumas características da perseverança. Algo que deve ficar bem claro, olhando para a própria vida de Paulo que prega para nós, não existe perseverança sem sofrimento. Na verdade, a perseverança só é perseverança por causa do sofrimento que precisa ser suportado. Suportar é justamente continuar, mesmo com angústias, medos, dores, mas continuar. Por isso a perseverança só é possível por causa do imensurável valor do alvo para o qual nós olhamos. É por isso que nós perseveramos. É por isso que nós gastamos os nossos corpos, é por isso que nós derramamos as nossas lágrimas, é por isso que nós nos despimos das nossas próprias vontades, é por isso que nós mortificamos o nosso próprio coração, porque nós olhamos para o alvo, nós entendemos aquilo que nós queremos. E nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer, porque nós queremos a Cristo ou morremos. Deveria ser assim. Essa deveria ser a nossa ousadia. Não foi isso que Paulo disse? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Talvez o grande problema é que as coisas das nossas vidas não ficaram para trás. Quantas coisas nas nossas vidas deveriam ter ficado para trás? E nós simplesmente não as deixamos, Nós julgamos que nascemos de novo, nós fazemos a nossa profissão de fé, nós testemunhamos no batismo diante da igreja, nós fazemos aquilo que celebraremos aqui hoje à noite. Na verdade, essa mesa é a mesa dos perseverantes. A mesa do Senhor é a mesa dos perseverantes, é aqueles que perseveram para a unidade na igreja, para o avanço do evangelho, para a edificação da igreja. Por isso que somente esses têm acesso a essa mesa. Aqueles que assim não se portam não podem se achegar a essa mesa de forma alguma. Mas talvez nós amarramos cordas ou cordões invisíveis a outros, ou que nós julgamos que são invisíveis a outros, amarramos nessas coisas que para trás deveriam ficar, nós nos agarramos nela, até que alguns vejam essas cordas que nós julgamos invisíveis. E aí, então esses são chamados à atenção e dizem: olha, isso não deveria estar na sua vida ainda não. Já deveria ter sido despido. Você está agarrando o que não deveria agarrar. Valores carnais, valores mundanos, valores que nada diz respeito ao mundo por vir, as coisas que para trás não ficaram. E é por isso que você não avança. É por isso que você não vai para o alvo, é por isso que você não persevera. E Paulo olha para o prêmio da soberana vocação de Deus, Filipenses 3,13, em Cristo Jesus. Por isso mesmo, irmãos, olhando para Paulo, o que nós aprendemos de forma muito gritante é que a perseverança não diz respeito a nós mesmos, mas àquele a quem tanto nós almejamos, Cristo. A perseverança diz respeito a Jesus Cristo. Por isso também não perseverar equivale a desprezar o valor de Cristo para quem todos nós devemos viver ou morrer. Dá-me Cristo, se não morro. Dá-me Cristo, se não morro.
Quando nós dizemos sim a valores mundanos, nós cuspimos na cruz, nós tripudiamos do valor do Evangelho de Cristo Jesus. Quando com muita facilidade as desgraças desse mundo, as corrupções desse mundo, os prazeres dessa carne, elas assaltam meu coração e tomam a minha vaidade, os meus prazeres. Quando isso acontece, nós estamos dizendo não somente que nós não perseveramos, mas que Cristo em nosso coração é fraco demais para nos dar mais prazer do que o pecado. Esse é o fundamento de toda a indignação de Paulo a respeito daqueles que o abandonaram, porque no final das contas não estava abandonando Paulo, estava abandonando a igreja do Senhor, estava abandonando a Cristo. E quando nós observamos por esse prisma, nós compreendemos por que a perseverança marca a peregrinação do povo de Deus nessa presente era. Por isso a perseverança é a grande evidência da obra do Espírito Santo de Deus na vida de alguém, infundindo fé apesar nele, infundindo humilhação, abnegação e resistência, preservando as marcas de Cristo. Por isso a perseverança é a profunda fome pelo mundo por vir e a repulsa pelos manjares dessa presente era. Por isso a perseverança tem a ver com lealdade. Na verdade, é a revelação de quem nós somos realmente leais. Ao mundo, ou a Cristo. Ao sucesso segundo o mundo, ou a sucesso segundo Cristo. A felicidade segundo ao mundo, a felicidade segundo a Cristo. E não adianta não, nós podemos revestir as nossas ambições mundanas com quaisquer roupas. Serão mundanas da mesma forma. E quanto mais pessoas você enganar com isso, pior é para você, você não vai ganhar nada. Porque no final das contas parece que nós nos rodeamos de pessoas que não enxergam aquilo que realmente nós somos, ou que realmente desejamos. Porque assim nós temos consciência limpa, consciências tranquilas e ficamos mais em paz. E aqueles que exibem para nós quem realmente nós somos, o que nós desejamos, o que está no nosso coração, esse nós repelimos. E colocamos alguns adjetivos negativos, que é para nós não sairmos tão maus assim. E eles ficarem bem piores nessa situação. É por isso que nós só conhecemos realmente o que significa perseverança quando nós a experimentamos. Se você não tem uma cartela de sacrifícios para mostrar diante da sua caminhada, se você não tem uma tabela de abnegações, se você não tem uma lista de humilhações, você não pode, de forma alguma, dizer que persevera. Persevera de quê? Para quem? Como? Como você persevera? Perseverança é para quem experimenta. Realmente, quem experimenta a perseverança sabe o que é perseverança. Quando nós lutamos para que a nossa vida seja marcada por ela, pela lapidação, pelas renúncias, para a exibição da luz no mundo de trevas, nós podemos ver isso através da vida e dos ensinos do apóstolo Paulo, especialmente nessas instruções aqui a Timóteo. E quando isso acontece, irmãos, essa é a pregação da vida de Paulo. Então nós aprendemos que, no final das contas, não tem a ver com resistir a Satanás. Perseverança não tem a ver com resistir ao mundo, mas resistir a nós mesmos. As paixões do nosso coração, as concupiscências, a carnalidade, os pontos de contato que o nosso coração ainda tem com o mundo. Perseverar é resistir a nós mesmos, às seduções das corrupções residuais do nosso coração que deveriam ser mortificadas. Essa é a intensidade de luta que é esperada do povo de Deus. Paulo falou sobre isso diversas vezes. 1 Coríntios capítulo 9, ele fala isso também. Ele se coloca como o exemplo disso. 1 Coríntios 9, 25 diz assim, todo atleta em tudo se domina. Ele vai fazer uma metáfora parecida agora. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurrando o meu
corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, você consegue perceber o que é perseverança? Perseverança é viver nesse mundo tão focado, tão fincado no mundo por vir, que nada nessa presente era é capaz de satisfazê-lo ou fazê-lo retroceder. Por isso, perseverança, não perseverar, é simplesmente a proclamação de que existe algo nesse mundo que o atrai mais do que a Cristo e o mundo por vir. Por isso que muitos não perseveram. É isso que você precisa compreender. É isso que a gente precisa entender. É justamente isso que ecoa através da pena do apóstolo Paulo. Observe o quanto esse entendimento é absurdamente indispensável para os oficiais da igreja, para aqueles que estão na vanguarda do rebanho do Senhor, da porção de povo do rebanho do Senhor. Olhe para a vida de Paulo, observe a própria jovem vida e o ministério solo, o jovem ministério solo de Timóteo. Quantos ficaram para trás, enquanto eles simplesmente continuaram perseverando? Observe a vida dos oficiais. Quantos pastores você conhece? Quantos presbíteros você conhece? Quantos ficaram para trás? E eles simplesmente continuaram perseverando. Homens que realmente amam a igreja. Homens que realmente se doam pela igreja. Quantos ficaram no caminho enquanto simplesmente eles sabem que precisam prosseguir, apesar de tudo. É justamente sobre isso que Paulo instrui a Timóteo nessa epístola. Outros podem agir assim, Timóteo, mas ele não. E esse é o foco da nossa exposição de hoje. A perseverança do homem de Deus. Qual é a constituição da perseverança do homem de Deus? Primeiro, a sua força, nós já refletimos sobre isso. Mas a perseverança do homem de Deus também tem desafios. A sua força, tu, pois, 2 Timóteo 2:1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. A força da perseverança do homem de Deus corresponde ao seu nível de dependência da graça de Cristo. Ou seja, a força de sua perseverança é simplesmente se entregar ao fato de que ele não tem forças em si mesmo para perseverar. Mas também a perseverança, obviamente, ela contém os seus desafios. E Paulo, ele menciona pelo menos 3 desafios aqui. Promover a propagação do evangelho, versículo 2. Suportar o sofrimento por causa do evangelho, nós começaremos hoje a refletir sobre esse tópico, não concluiremos, versículo 3 a 6. E considerar o custo do ministério, versículos 7 e 8. No sermão passado, nós refletimos sobre o primeiro desafio, promover a propagação do evangelho. Diz assim o texto: e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. E o desafio consiste justamente em batalhar para forjar homens para o ministério do evangelho de Cristo Jesus. O árduo labor para que isso aconteça. Daí então a necessidade de perseverar, porque os trabalhadores são poucos. Existem muitos dispostos a estudar teologia. Existem muitos dispostos a criar um canal no YouTube sobre teologia, a criar um perfil sobre teologia, a revestir a teologia de forma glamurosa, ostentosa, mas a viver a teologia na vida da igreja em silêncio e anonimato, isso poucos. Porque os seus sofrimentos não serão colocados em pedestais. Não terão holofotes apontando os seus sacrifícios, as suas humilhações, as suas feridas, as suas renúncias. Ninguém verá. Quem baterá palma? Esses são poucos. Por isso a necessidade de perseverança é justamente a facilidade com que muitos simplesmente abandonam a obra.
Muitos simplesmente rejeitam a missão, irmãos. Muitos simplesmente dizem não, como se estivesse fazendo a escolha de um item no supermercado. Paulo cita alguns aqui, não é? Fígelo, Hermógenes, Demas, Alexandre. E é interessante porque isso não significa, e é bom prestar atenção nisso, porque isso não significa que faltem homens comprometidos e de caráter com a igreja. A igreja tem homens de caráter, a igreja tem homens comprometidos com ela. Ora, uma andorinha só não faz verão, não é assim? Um homem apenas, 2 homens apenas não conseguiriam, mesmo na liderança da igreja, conduzir a igreja. Existem homens de caráter na igreja, existem homens comprometidos na igreja. Agora observa a especificidade com que Paulo esboça aqui a necessidade de homens destacados como homens de Deus aqui. As próprias ordens de Paulo, assim como essas especificidades que ele exige, denuncia a própria escassez dessa estrutura. São homens especiais, homens apontados, preparados, estruturados e preservados por Deus para uma obra específica dada pelo próprio Deus. E talvez se nós não conhecermos o valor da igreja, a grandeza da igreja, a dignidade da igreja, a riqueza da igreja, a magnitude da igreja, com muita facilidade, nós também desprezamos aqueles que são colocados para conduzir a igreja. Se nós vemos aquilo que eles conduzem como algo sem valor, é óbvio que também eles serão sem valor. Então existe uma relação intrínseca aí entre a igreja e aqueles que lideram a igreja. Observe que a necessidade de perseverança, destacada por Paulo, se dá também pelo nível de resistência e desistência que ele se deparará. Foi o que ele mostrou aqui. Mas o ponto de Paulo, irmãos, é que a igreja do Senhor, nessa necessidade de promover a propagação do evangelho, que é o primeiro desafio de um oficial, fazer obreiros, formar obreiros, evangelistas, pregadores, mestres. O ponto de Paulo é que a igreja do Senhor não deve ficar dependente de um único homem. A igreja do Senhor não deve acabar quando esse homem se acaba. Assim como Paulo perseverou em fazer, formando obreiros, mesmo tendo uma lista grande de desistentes, desleais, assim Timóteo deve fazer também, batalhar para a propagação do evangelho, por mais que ele não possa garantir isso. Eu conheço tantos homens que tentaram fazer isso, irmãos. Uma vez eu ouvi um relato de um pastor que há 30 anos tentava formar líderes, mas sem sucesso. Há 30 anos estava no ministério tentando formar líderes. Pessoas que amem a palavra fora do comum, ao ponto de dizer não às suas necessidades, ao ponto de dizer não aos seus anseios, aos seus desejos, ao ponto de haver uma metamorfose entre a vontade desse homem e a missão que ele tem, e a vontade de Deus, de tal forma que ele se realize tão somente na vontade de Deus. Não na casa que tem, não nos bens que tem, não nas viagens que faz, não em suas posses ou no seu salário, mas simplesmente em dormir à noite, tranquilo, por saber que naquele dia ele fez a vontade de Cristo de uma forma especial. Saber que é um privilégio ser vocacionado pelo Senhor da igreja. Esses são difíceis. Esses são muito difíceis. A busca pelo ministério bivocacionado está aí para demonstrar isso. Pastores que não se dedicam exclusivamente à igreja, como se a igreja fosse uma pequena reunião que carecesse tão somente do esboço de algumas palavras que são construídas no caminho da sua casa em direção à igreja. Qual é a constituição da perseverança do homem de Deus?
Seus desafios, quais são? Promover a propagação do Evangelho. E o segundo desafio, nós vamos começar hoje, mas nós não vamos concluir. Eu fiquei tentado a concluí-lo, mas eu acho que a gente não ia cavar tanto, não ia tirar tanto proveito. Então nós veremos só a introdução de Paulo, versículo 4, e a primeira metáfora que ele dá, que é a de um soldado, né? Diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E aí a primeira metáfora para dizer o que isso significa. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segunda metáfora, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Terceira metáfora, do lavrador, do agricultor. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Eu acho que a metáfora do soldado aqui tem muito, mas muito mais a nos ensinar, vai ser a base, porque ele começa a metáfora justamente dando a introdução sobre isso, o soldado, o que significa conosco, a nosso respeito. Observe a construção do argumento de Paulo aqui para que Timóteo se entregue completamente à perseverança. Ele está argumentando algo, tem uma linha de raciocínio aqui. Primeiro, versículo 1, Timóteo deve ser tomado pelo poder da graça que está em Cristo Jesus. Quando ele olhar para si mesmo e não ver força, quando ele olhar para si mesmo e ver fragilidade, quando ele olhar para si mesmo e ver fraqueza, quando ele olhar para si mesmo e se deparar diante do monstro da obra que está reservada. Sem lives, mas sem compartilhamento. Na verdade, muitos deles acontecem com menosprezo, com lençol de ingratidão o cobrindo. Ele precisa suportar o sofrimento pela fidelidade ao Evangelho de Cristo. E Paulo utiliza, como eu falei, 3 metáforas para exemplificar os vários aspectos, as várias nuances desse sofrimento, dessa disposição daqueles que estão no ministério. Isso tudo é importante os irmãos observarem, porque deve servir de exemplo para cada um de vocês. O fato de algo ser enxergado com tanto valor, ao ponto de alguém se despir intensamente de qualquer realização que esse mundo posta na primeira página dos jornais ou dos websites, de que são profissões gloriosas, de que são pessoas de sucesso, de que são pessoas que saíram do anonimato e foram à grandeza. Isso tudo sequer se compara a uma vida totalmente entregue a Cristo Jesus. Não entram diplomas nos céus. Não precisa de carteiras assinadas para entrar nos céus. Ou de um termo de posse de um concurso para entrar nos céus. Mas a marca de Cristo precisa estar no seu coração, de forma muito pungente, muito clara, muito óbvia. Mas nós somos muito levados a perseverar para o sucesso profissional, para o sucesso acadêmico, para o sucesso social. E Cristo se torna um mero adereço na vida do seu filho, não é assim? Na vida da sua família. Ou você como pai, você sonha contundentemente que o seu filho não tenha nada, mas seja um ministro de Cristo. Que a sua filha pode passar a mais absurda necessidade, mas que ela deve amar a Cristo a tal ponto que mesmo os barulhos de fome na sua barriga não a constrangerão, porque o amor de Cristo inundará ela de forma tão intensa pelo simples fato dela se casar com um homem que se entrega à obra do Evangelho. Quem é o pai que sonha isso? Sonha nada. Você quer doutores e doutoras, juízes, concursados, casas grandes, carros glamurosos. Talvez você julga que você vai morrer em paz quando o seu filho estiver casado, com a casa própria, com concurso garantido e com a conta financeira gorda. Talvez esse, para muitos, é o melhor travesseiro. Não.
Deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você não saiba, mas as mãos de Satanás às vezes são macias. Macias. Não existe marqueteiro melhor do que Satanás. Não foi isso que ele tentou fazer com o Senhor Jesus Cristo no deserto? Olha, eu te dou. Eu te dou. Eu te dou. É teu. O que queres? E observe o que Satanás fez. Satanás olhou as fragilidades de Jesus, as necessidades de Jesus ali e ofereceu justamente aquilo. Qual é o melhor travesseiro para você dormir quando você pensa sobre a criação dos seus filhos? A sociedade tem os seus. Macios, suaves, penas de ganso. Ponto de Paulo aqui, toda a argumentação de Paulo gira em torno dessa sentença aqui. Participa dos meus sofrimentos. Ele vai descrever o que isso significa. Vai falar do soldado, do atleta e do agricultor, do lavrador. É importante entender a intensidade de trabalho. Talvez do agricultor seja muito claro para nós, não é? Nós sabemos como os agricultores vivem, labutam, sem preguiça, em anonimato e absurda intensidade. Quando Paulo diz assim, participa dos meus sofrimentos, literalmente ele está dizendo assim, compartilha comigo dos sofrimentos. A ideia é de que os sofrimentos pela causa do Evangelho, e é interessante porque nós não vemos o pronome aqui na língua original, mas o próprio Paulo, na tradução, nós observamos esse pronome porque Paulo, de fato, se apropria desse sofrimento. Existe um sofrimento inerente ao avanço do Evangelho, inerente à preservação do Evangelho, inerente à lealdade ao Evangelho, que Paulo se apropria para si. Esse sofrimento, por causa da integridade do Evangelho, é meu, participa comigo. Ele sabe que naquele momento ele está desfrutando da antessala da morte, da prisão, por causa do Evangelho, não é das suas vontades. Nós podemos aplicar isso de tantas e tantas formas. Nós temos várias enfermidades que atestam que nós somos bons trabalhadores. Nós temos várias enfermidades que atestam que nós somos bons estudantes. Nós temos várias enfermidades que atestam que nós somos bons atletas. Mas quantas atestam que nós somos fiéis a Cristo? Quantas atestam que nós somos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons provedores? Esposas fiéis, leais e submissas. Quantas? Então o ponto de Paulo é justamente esse. Olha, existe um sofrimento inerente nesse mundo que repulsa o Evangelho para que ele se mantenha íntegro. Esse sofrimento é meu. É do Evangelho, mas é meu. Então participa, compartilha comigo. É como se fosse pesado demais. Ele está ali agora desfrutando justamente das consequências disso. E não tem autocomiseração, não. Ou seja, Timóteo deveria se submeter por sua própria disposição ao sofrimento pela causa do Evangelho como uma disposição intencional, final, resoluta e sem retorno. Porque ele acabou de falar sobre alguns que retornaram. Alguns que apostataram. Ele acabou de descrever uns. Quanto tempo Paulo dedicou a esses? Quanto tempo? Quanto tempo Paulo nutriu esses de uma forma especial que não nutriu outros? Esse é o privilégio daqueles que estão sendo preparados pelos instrumentos do Senhor para serem instrumentos do Senhor. Eles têm um discipulado avançado, intenso e profundo que outros não têm. E simplesmente olha para o bom tesouro que recebeu em suas mãos e abandona. Paulo sabe o que isso significa. Então, qual deve ser a disposição ao fazer isso desse homem? É a forma como ele é descrito aqui. Paulo descreve, participa dos meus sofrimentos como o quê? Como bom soldado de Cristo. Então, ele vai descrever o que é participar desses sofrimentos e vai descrever o que significa ser um bom soldado. E Paulo expande isso nas outras metáforas aqui, o significado de ser um bom soldado, mesmo que cada metáfora, se você observar, hoje eu vou destacar a primeira, cada metáfora tem uma nuance diferente, uma nuance específica umas das outras. No entanto, a figura do soldado destacado por Paulo aqui
é claro para a gente, né? Realça alguém que não faz a sua própria vontade. Ele foi alistado para algo. Ele foi convocado para algo. Alguém que recebe uma ordem e cumpre, apesar dos terrenos difíceis, apesar das circunstâncias, apesar das condições exigidas. O ponto dele é olhar a missão e cumprir essa missão. Ou seja, a sua vontade, talvez esse é o grande ponto da questão, a sua vontade absorve o objetivo da missão. É por isso que Paulo entendia isso e ele falou isso de muitas formas. Ele disse, não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E olhando para a vida de Paulo, é impressionante como isso fica claro. Meu viver agora não é para o mercado de trabalho, não. Não é para a academia. Meu viver é Cristo. Não é para entretenimento. O meu viver é Cristo. Entenda, ele vai trabalhar, ele pode fazer concurso, ele pode ser doutor, ele pode ser juiz. Não há problemas nisso. Mas algo ficará muito claro. Esses não são objetivos de vida dele. Não são. O seu objetivo é exaltar a Cristo, identificando a esfera que o Senhor o colocou para isso. Então ele olhará para o emprego, não com as facilidades que o emprego tem, mas como uma resposta à sua vocação. Eu fui chamado para isso. Eu fui chamado para isso. Não olhará os privilégios, sabe? Mas porque ele foi chamado para isso, porque ela foi comissionada para isso. E ela sabe que precisa agradar a Deus, ele sabe que precisa agradar a Deus com a sua vida. Então a primeira metáfora, observa, Paulo desenvolve o que isso significa, o que quer dizer ser um bom soldado de Cristo, e o que quer dizer especialmente participar, compartilhar desses seus sofrimentos. Versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Observa, nenhum soldado é aquilo que ele é, não tem um nome aqui, é aquilo que o identifica, ou seja, aquilo que ele faz é a descrição daquilo que ele é. Nenhum soldado em serviço, ou seja, ninguém servindo às Forças Armadas, ninguém que está alistado, ninguém em missão, é o que ele quer dizer. E é importante perceber a linha de raciocínio de Paulo, porque ele vai argumentar que exclusividade tem um custo. Intensidade e exclusividade têm um custo. Ao mesmo tempo que ele destaca a incoerência de compartilhar a energia e recursos com outras missões, com outros objetivos, porque isso enfraqueceria as duas missões, ao invés de tornar uma única missão forte. É o que ele vai dizer, não se envolve, não é que ele diz? Nenhum soldado em serviço se envolve, essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento, sim, e o contexto que aparece da segunda vez é parecido com esse, aqui é um contexto negativo, né? Vocês concordam? Porque ele não quer que se envolva, então é um contexto negativo. Não é um contexto tão negativo como aparece na segunda, porque na segunda vez, quando Pedro diz, em segunda carta de Pedro, o contexto é pecaminoso mesmo, no sentido de ser imoral mesmo, né? Então, quando ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, negócio aqui diz respeito a atividades, a ocupações, nenhum soldado em serviço se ocupa, entra em atividades desta vida, ou seja, não se enreda, envolver aqui é enredar, não se enreda em assuntos cotidianos, ordinários, que homens comuns fazem no dia a dia. Envolver aqui, irmão, significa se enredar, se entrelaçar em alguma atividade ao ponto de interferir outra atividade, seria se enrolar. Esse termo aparece em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, para um enredar pecaminoso.
Ou seja, Paulo está destacando a necessidade de concentração em missão, e é por isso que ele enfatiza nenhum soldado em serviço, ou seja, nenhum soldado que já está em missão, ninguém que já está em serviço alistado se envolve, se ocupa em assuntos cotidianos, em assuntos ordinários, como outras pessoas normalmente fazem. Então, existe um aspecto interessante quando Paulo faz menção a esse tipo de vida. Existem pelo menos 2 termos para falar de vida no Novo Testamento. Zoe, que quer dizer a vida como estado, o estado de um ser, a condição de estar vivo. Talvez uma segunda palavra que pode significar vida, seja psique, a alma, também é usada para descrever isso, mas ordinariamente é zoe. E existe outra palavra que eu acho que nós conhecemos mais, que é bios, que é esse termo que Paulo usa aqui, bios, da onde veio a nossa palavra biografia. Esse termo bios diz respeito ao curso da nossa existência, irmãos. A história que nós construímos com a vida que nós temos. Observe o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está advertindo que a biografia de um soldado, que aqui é a metáfora para o homem de Deus, um bom soldado de Cristo, um homem de Deus, a biografia do homem de Deus, o curso da sua vida deve ser marcado por aquilo que ele é, alguém com uma missão específica. Por isso, suas atividades precisam ser condizentes com essa realidade. Viver como alguém que está em missão. Já pensou que coisa linda alguém olhar para você e dizer assim: olha, ele vive como se não fosse daqui. Ele escolhe como se não fosse desse mundo. Ela se porta como alguém que não habitasse nessa presente era. Já pensou isso? As suas escolhas descrevem outro mundo. Os seus anseios revelam outro mundo. Os seus sonhos revelam outro mundo. Os seus valores revelam outra realidade. Sabe quando você não é enredado com facilidade? Quando alguém tenta dar atrativos para você, tentando conquistar o seu coração? Isso acontece demais naquelas chamadas, né, nas redes sociais. Acontece demais. Fulano fazendo isso conseguiu tal. Fulano observando o método que eu criei conseguiu tal. Qualquer lugar. Uma certa vez alguém veio me oferecer para eu me envolver em uma dessas pirâmides, né? Que tinha, né? Herbalife, Forever. Se alguém tiver aqui, uma pena. Herbalife, Forever, essas coisas, né? Aí teve um negócio de assistir vídeo uma certa vez, aí ele me interpelou assim. Eu trabalhava nesse tempo, no distribuidora, já era crente. E aí ele veio me oferecendo, e ele já vem destacando aquilo que todos nós, como caídos e amantes desse mundo, antes de Cristo nos salvar, nós somos, né? Já começou destacando o que ele ganhou e na brevidade de tempo. Em 2 meses eu já comprei um Corolla. 2 meses. E já faz 6 meses eu já estou comprando o meu primeiro apartamento. E começou, né? Dando pouco tempo para muita conquista. É assim, né? Pouco tempo para muita conquista, né? E nesse tempo eu acho que eu tinha um Celta, né? E aí ele falou, e ele falando, eu ouvindo, né? Eu disse, não, eu não quero não, cara. Eu não consigo pagar nem IPVA de um Corolla, meu irmão. Eu vou querer um Corolla para quê? Quero não. Quanto é um IPTU de um apartamento desse que está comprando? Não, eu estou satisfeito demais com o que eu tenho. Eu não anseio por isso. Isso é algo que eu não anseio. Então, para mim está tranquilo demais. Tá bom, o meu carrinho está ali, ó, parado, me leva, me traz para onde eu quero. Está tranquilo. Agora, observa que é justamente esse tipo de discurso que atrai. Observa as igrejas neopentecostais, como é que conquistam seus adeptos. Observa o grande contraste de igrejas piedosas e igrejas pentecostais, neopentecostais. Observa o contraste, como é interessante. Se um pastor, que não é pastor, né, porque é muito baixo, né, um apóstolo, um patriarca, né, um anjo,
Se um pastor, se um líder da igreja neopentecostal, se ele ostentar as suas riquezas, ele é alguém que deve ser imitado. Não é assim? Chega com seu Rolex, com a sua calça de cotton, que custou R$800 e nem veste direito, porque dá para ver até as marcas da cueca, né? Chega com seu blazer slim, não sei o quê, chega na sua BMW. Meu irmão, eu não tenho nada contra, eu quero uma BMW, se alguém quiser me dar, tá bom? Não vivo por isso, né? Mas é bonita, né? Aí chega lá, só que essa postura de ostentação em nenhum momento é questionada, em nenhum momento. É exaltada. Porque quanto mais eles têm, mais eles ostentam, eles se mostram como a figura daqueles a ser almejado. Um dia nós chegaremos lá. Um dia você pode ter também. Basta receber a promessa. Aí quando pessoas saem dessas igrejas e vão para uma igreja conservadora normal, o pastor não pode ter um gol, que já estão criticando. O pastor não pode ter um celularzinho melhor, porque já estão criticando. O pastor não pode fazer uma viagem, porque já estão criticando. Esses mesmos. Se o pastor trocar de carro, já estão criticando. Observa o tipo de escravização que é essa realidade. Escravização. Daí, por isso que o Paul Washer certa vez falou: o maior juízo de Deus para essas pessoas que estão nessas igrejas da prosperidade é justamente o fato de estarem lá. Porque elas não querem a Cristo. Elas querem a prosperidade. Elas querem justamente isso. A cegueira dos seus corações é o maior juízo de Deus. A insensibilidade da sua mente é o maior juízo de Deus. Porque eles têm líderes segundo os seus próprios corações, segundo as suas próprias vaidades, segundo as suas próprias concupiscências. Observe o que Paulo está fazendo aqui. A vida desse soldado é marcada por aquilo que ele é, um bom soldado de Cristo Jesus. Ele vive como se realmente não pertencesse a esse mundo. Ele escolhe como se daqui não fosse. Agora, qual é o motivo disso? Paulo argumenta e ele mesmo responde. Porque o seu objetivo é satisfazer, é agradar aquele que o arregimentou. Arregimentar aqui, embora seja um termo militar específico, mas a ideia é de alistamento, né? De vocação, de chamado. Ou seja, se um soldado se envolver em outra atividade que não se relacione diretamente com o que é condizente ao que ele é, que é um soldado, ele não agradará ao seu comandante. Agora, observe o quanto essa reflexão de Paulo sustenta a necessidade de ministério de tempo integral. Sustenta a necessidade de ministério de tempo exclusivo. Homens, a igreja pode ter vários pastores e até vários pastores que não se dedicam exclusivamente a ela. Mas a igreja necessita de homens que se dediquem exclusivamente a ela. Ou seja, nessa metáfora, Paulo destaca o ministério como uma função com intensidade e exclusividade. E para a gente partir para o fim, existe outro detalhe muito interessante aqui quando nós contrastamos as demais metáforas que Paulo vai citar, as duas outras, com essa. Essa aqui é bem específica. E é importante perceber aqui, porque nas outras metáforas, versículos 5 e 6, existe um ganho material, um ganho aqui, nessa presente era, um ganho tangível, digamos assim. Agora, qual é a recompensa do soldado? Olha o versículo 5 do atleta. Igualmente, o atleta não é coroado. Então, qual é o ganho aqui?
Coroa, né? Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Versículo 6, ó, o lavrador, fica mais específico ainda. Ó. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Qual é o ganho aqui? Os primeiros frutos da colheita, honra. Honra para o atleta, coroado, honra mais específica, mais material para o lavrador. Agora, qual é o ganho do soldado, irmãos? Aqui, ó. No texto, né? O 4. Satisfazer aquele que o regimentou. Agradar. Dar satisfação àquele que o vocacionou. Nas demais metáforas, o apóstolo Paulo, ele aponta o zelo que nós devemos dedicar a homens assim. O cuidado, a honra. Mas, primeiramente, Paulo aponta aquilo que esse homem deve objetivar. Qual deve ser o objetivo da sua vida, o objetivo da sua missão? Satisfazer aquele que o chamou. Não agradar homens, não encher igrejas, mas satisfazer a Deus, apesar de vocês. Apesar das nossas necessidades. Satisfazer a Ele. E enquanto isso continuar sendo o seu objetivo, o seu ganho, o seu prêmio, ele continuará sendo fiel e continuará sendo um bom soldado de Cristo Jesus. Então, para a gente concluir, deixa eu encerrar os 3 pontos que nós vimos até hoje, né, em 3 sentenças mais elaboradas. Né? Qual é a constituição da perseverança do homem de Deus? A sua força. A força da perseverança do homem de Deus consiste em sua total dependência da graça que está em Cristo Jesus em relação aos seus desafios. Um dos seus maiores desafios em sua perseverança é garantir a propagação do Evangelho de Cristo na capacitação de obreiros fiéis, e fazendo referência ao que nós estudamos hoje. Seu segundo maior desafio em sua perseverança é suportar os sofrimentos por causa do Evangelho com intensidade, intencionalidade e exclusividade. Então, para a gente encerrar, deixa eu fazer as 3 aplicações específicas aos oficiais da igreja, a cada crente e à igreja como um todo. Aos oficiais da igreja e àqueles que estão sendo experimentados para serem oficiais da igreja. Se você é um soldado de Cristo, mesmo que não exclusivamente, sua vida deve ser marcada por isso. O seu caráter deve ser marcado por isso. As suas escolhas. A sua família deve destacar o grande comprometimento com essa missão em sua vida. A fidelidade, a perseverança, a intencionalidade serão justamente a sua lealdade. Cada crente, imitem homens assim. Nós precisamos de homens imitáveis. Nós vamos ver isso lá na frente, quando fala do seu exemplo. Aqueles que perseveram têm exemplos para quem olhar. Versículo 9 e 10. Nós vamos estudar isso mais na frente ainda. Mas a igreja precisa de homens imitáveis. Pessoas que nós olhamos ao nosso redor, que estão conosco, que nós podemos imitar. Pessoas que nos ensinem a agir como Cristo agia. A decidir como Cristo decidia. Daí então a desgraça, meu irmão. Daí então a grande desgraça de você viver a vida fazendo parte da igreja como se fosse uma carreira solo. Existe uma multidão de conselheiros ao seu redor. E muitos tendem a simplesmente tomar decisões unilaterais, sozinhas, expressando autonomia, quando Deus lhe colocou num corpo dependente uns dos outros. Existem realidades na nossa vida que nós não enxergamos, irmãos. Nós não enxergamos. O mundo dos negócios enxerga isso com muita facilidade. Sabe como é o nome disso? Consultoria. O mundo corporativo enxerga isso com muita facilidade. Consultoria. O mundo da saúde também, sabe como é que se chama disso? Psicologia. Terapia. Psicanálise.
Não é isso que eles fazem? Eles não olham para a nossa vida? Não falo nem no psiquiatra porque ele receita medicamento, né? Mas esses outros, não é isso que eles fazem? Eles não olham para nossas vidas e oferecem outro olhar para a nossa empresa, não é? A consultoria não faz isso? Psicanálise, psicólogo não fazem isso? Olha para a nossa vida e oferecem outro olhar sobre nós mesmos, da nossa própria vida. Agora observa quando isso é feito pelo poder e iluminação do Espírito Santo de Deus. Dentro da igreja. Você precisa entender que você não pode. Você não é forte o suficiente. Você não é sábio o suficiente. Você não pode. Por isso que Deus nos colocou como dependentes uns dos outros. Não é isso? Cada um tem o seu dom. E o dom do outro é para nos fortalecer. O dom do outro não é para ele. O seu dom não é para você. Talvez essa é a grande dificuldade que muitos tendem a ter. Pensam que o seu dom é para você. O seu dom é para o outro. É para a edificação do outro. E você é edificado pelo dom do outro. Essa é a grande beleza da igreja. É a percepção de que nós dependemos de pecadores. Nós somos tão frágeis. Eu sou tão frágil que eu dependo de outro pecador para o meu fortalecimento. Aqueles que você vê tanto defeito. Justamente aquele que você não julga que ele é capaz de lhe ajudar. É ele mesmo. Talvez muitos só buscam os pastores, sabe por quê? Porque idealizam um tipo de homem. O pastor é, poxa, mais sábio que tem, é o que estuda mais a palavra, só ele pode me aconselhar. É o mesmo Espírito. Mas parece que nós só nos julgamos à altura de sermos orientados e aconselhados por líderes. E o pecador que está do seu lado talvez seja insuficiente, como se o Espírito Santo não falasse por meio dele. Sabe o que é que isso mostra? Arrogância. Orgulho. É isso que mostra. Você tem homens imitáveis na sua vida? Você tem mulheres imitáveis? Pessoas que você pode olhar e dizer assim, olha, sou muito grato a Deus por ter pessoas que me amam assim e tão próximas de mim. Aqueles que você lê em livros, sabe? Aqueles que você escuta em pregações, em ilustrações. Aqueles que você sequer imagina que são reais. Olha, eu tenho homens imitáveis. Eu sei o que era uma mulher piedosa, eu sei o que é uma esposa piedosa, uma mãe piedosa, eu sei. Eu tenho esse privilégio. Eu sei o que é um homem que ama a igreja, eu conheço, eu tenho testemunho de vários homens que amam a igreja. Que é possível ver Cristo neles. Imitem homens assim. Vejam-no como o bom soldado de Cristo, o que vocês também devem ser. Um bom soldado de Cristo. Essa missão também é destinada a cada um de vocês, em frontes diferentes, em esferas diferentes, aonde o Senhor colocou vocês. O mesmo objetivo existe, satisfazer aquele que o regimentou. Como um bom profissional que você é, como um bom estudante que você é, como uma boa dona de casa que você é, como um bom marido que você é, como um bom filho que você é. E agora para a igreja toda. Numa realidade, irmãos, em que existem muitos soldados, mas ao mesmo tempo com pouquíssima intencionalidade, pouquíssima intensidade, e especialmente pouquíssima exclusividade, vocês precisam perceber o privilégio de serem pastoreados por homens, conforme Paulo descreve aqui. Vejam os frutos do que ministérios assim, do que pastoreio assim, descrito por Paulo, causa na vida de vocês. O privilégio de ser alvo dos dons, intenção, intencionalidade, intensidade, exclusividade de homens assim. Vejam como isso atinge a fé de vocês, o fruto, o crescimento de vocês, a família de vocês. Então façam com que essa percepção seja combustível para que vocês perseverem para a igreja, na igreja. Não permitam que a intensidade
e a exclusividade do serviço de um bom soldado de Cristo seja retirado de vocês. Preservem isso e louvem a Deus por isso. Vamos orar. Nosso Senhor, que tenha sido o Senhor a falar conosco, meu Deus. Que o Senhor tenha vencido as nossas resistências. Que o Senhor tenha baixado as nossas guardas. Que o Senhor tenha conquistado nosso coração. Ajuda-nos de fato a, diante das angústias, dificuldades, para manter a fé e a integridade das nossas convicções. Ajuda para que nós possamos perceber que é justamente isso que nós estamos fazendo, perseverando. O Senhor está nos dando a oportunidade de compartilhar os sofrimentos do Evangelho. O Senhor está nos dando o privilégio de compartilhar das lutas pela fidelidade e integridade do Evangelho que o Senhor colocou no nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, que essa igreja também possa experimentar mais homens assim. Homens que anseiam por dedicação exclusiva à igreja do Senhor. E aqueles, ó Deus, que o Senhor tem levantado para dedicarem-se parcialmente, que o Senhor os abençoe e os nutra de intencionalidade e intensidade, ó Deus, para que a igreja do Senhor seja nutrida, preservada, protegida. Em nome de Jesus.